Na aula passada, vimos que a seleção de pessoas funciona como uma espécie de filtro que permite que algumas pessoas possam ingressar na organização. É a escolha exata da pessoa certa para o lugar certo. Na seleção está em jogo o capital intelectual da organização, devendo ser preservado ou enriquecido. As diferenças das pessoas e suas condições individuais para trabalhar é que torna a seleção de pessoas necessárias, pois as pessoas apresentam características diferentes, comportamentos diferentes, personalidade, valores diferentes, e a organização ela precisa selecionar aquela pessoa com valores, com características compatível aos valores e às necessidades da organização. O processo de seleção é, antes de tudo, um processo de comparação. Mas comparação entre o quê? As especificações do cargo em relação às características do candidato. Depois, o que é que o cargo requer? Competências desejadas em relação ao que o candidato está oferecendo. E, por fim, a relação entre análise e descrição do cargo para saber quais são os requisitos e as técnicas de seleção para saber quais são as pessoas que serão contratadas. A seleção é um processo de decisão e escolha. Por quê? Busca identificar e localizar as características pessoais do candidato, que é também uma questão de sensibilidade. Requer conhecimento de natureza humana e do que a tarefa impõe à pessoa que irá realizá-la. Ou seja, requer conhecimento técnico, mas também conhecimento sobre o comportamento humano, a natureza humana. É uma visão antecipada da interação entre pessoa e tarefa. Vale salientar que o órgão de seleção ele não pode impor ao órgão requisitante a aceitação de candidatos. A decisão final de aceitar ou rejeitar o candidato é sempre de responsabilidade do órgão requisitante. É preciso fazer a identificação das características pessoais da pessoa que irá ocupar o cargo. No que se refere à execução da tarefa em si, qual a capacidade de concentração da pessoa? A aptidão para lidar com números e a aptidão verbal. No que diz respeito à interdependência com outras tarefas, qual é o espírito de integração da pessoa? Ela tem iniciativa própria? Resistência à frustração? E no que diz respeito à interdependência com outras pessoas, ela tem uma habilidade interpessoal? Existe facilidade de comunicação? Ela possui a capacidade de liderança e colaboração? Essas são características importantes para relacionar o perfil do candidato com a necessidade e as características de cada cargo. Após o processo de recrutamento, o candidato irá procurar a organização com seu currículo vitae ou com sua carta de candidatura. A organização irá receber e fará uma pré-seleção desses documentos. Ela fará uma triagem com candidatos que não apresentam especificações para os cargos já visto de antemão. A seleção ela é staff, como vimos anteriormente. O órgão de seleção, que é o departamento de RH ou alguma empresa de consultoria, ela não pode impor ao requisitante o candidato que foi selecionado, apenas ela vai sugerir. A seleção ela vai ser de responsabilidade de linha, ou seja, do gerente, do chefe, mas a função, quem vai executar vai ser o staff, que presta o serviço especializado de indicação. Então, quais são as responsabilidades e a função de linha staff no processo de recrutamento e seleção de pessoas? A linha, ela decide quanto ao preenchimento do cargo vago através da emissão de requisição de emprego. Decide quanto às características básicas do candidato, como vai ser entrevistado os candidatos, avalia e compara os candidatos através dos resultados da entrevista e das técnicas de seleção, decide a respeito da aprovação ou rejeição dos candidatos e escolhe o candidato para o cargo final. O staff irá executar tudo isso, vai verificar o arquivo de candidatos ou executar o processo de recrutamento, fazer as entrevistas de triagem dos candidatos que se apresentam, desenvolver técnicas de seleção mais adequadas, preparar e treinar os gerentes nas técnicas de entrevistar candidatos,
aplicar testes psicológicos ou de personalidade, se necessário, e assessorar os gerentes no processo seletivo, se necessário. Então, quais são as técnicas de seleção de pessoas? A primeira delas é a entrevista de seleção, mais comumente utilizada, onde o entrevistador dirige perguntas ao entrevistado a fim de conhecer melhor e conhecer quais são suas habilidades, com suas competências e suas intenções em relação ao cargo. Ela pode ser de forma dirigida através de um roteiro pré-estabelecido, mas também pode ser livre, através de algumas técnicas e sem roteiro. Pode ocorrer também provas de conhecimento e capacidades. Essas provas, elas podem ser de conhecimentos gerais relacionados à cultura, à língua, economia, política e etc. Mas também podem ser provas de conhecimentos específicos, matemática, português, sobre o tema daquela vaga que está sendo oferecida. Outra técnica é os testes psicológicos, que são testes de aptidões gerais ou específicos, geralmente aplicados por psicólogos. Testes de personalidade, que são testes psicodiagnósticos, onde buscam avaliar os aspectos gerais da personalidade. E testes de personalidade específicos, onde busca determinar traços ou aspectos da personalidade de cada candidato. Pode ocorrer também a técnica de simulação, onde é feita uma dramatização para que o contratante possa ver o comportamento dos indivíduos em um momento de espontaneidade, de ficção. Também pode ocorrer técnicas de conversação em grupos, de entrevistas em grupos. Então, essas são diversas técnicas, entre outras técnicas utilizadas para o processo de seleção de pessoas. Obrigada e até mais.